Ok. Olá a todos. Bem-vindos a mais uma rúbrica à conversa com à conversa com hoje com Ruth Alves, escritora de contos infantis. Pronto, e hoje vai ser uma conversa a três, está visto, não é? Com uma fã da Ruth. Pois é, então a Ruth ela é autora de contos infantis, e a minha filha agora. Um deles é a Formiguinha no Sapato e o outro é o Pônei do Luz. Já estou aqui, spoiler. Mas pronto, vou agora deixar-te, Ruth, que te apresentes, que fales um pouco de ti. Olá, boa tarde. Às duas vai ser uma conversa interessante porque com as crianças é que tem interesse e é que é giro. Aqui a pequena está entusiasmada, portanto vamos deixá-la estar. Olá, então, o meu nome é Ruth Cochis Alves, como a Sílvia já vos disse, eu sou escritora de livros infantis, sou professora também, vivo no concelho de Vila Franca de Xira, sou nascida e criada aqui. E o que é que eu posso dizer mais sobre mim? Isto era um sonho, portanto, a Silvia já sabe uma parte. Isto era um sonho que eu tinha da infância, porque eu sempre gostei muito de livros e de ler e literatura, tudo o que tivesse a ver com isso. Aliás, eu tirei um curso em línguas e literaturas, portanto, percebe-se bem o meu interesse. E então, aqui foi um pouco de um concretizar de um sonho que eu consegui, aqui há cerca de 2 meses atrás, no verão. Consegui ter aqui uma parceria com uma identidade que gira! Consegui ter aqui uma parceria com uma identidade que é o ICE e eles ajudaram-me a poder realizar este meu sonho e editei digitalmente ainda estes 2 contos infantis. A Formiga no Sapato e o Pónei da Luz. E, portanto, cá estou eu. Espero eu para uma conversa bastante interessante aqui com a minha querida Sílvia. Então, olha, eu começo já por te perguntar, na tua opinião, qual é a importância de contar histórias? Olha, contar histórias, escrever histórias é muito importante, não é? Nós sabemos isso, nós que temos filhas, não é? Filhos, e todos os pais sabem que é muito importante porque ajuda muito no desenvolvimento da criança. O crescimento da criança é feito de várias formas, mas com a literatura, com a capacidade de nós podermos contar histórias infantis, o desenvolvimento deles a nível intelectual, pessoal, escolar, acaba por ser muito maior. E então eu apercebi-me disso quando comecei a fazer o mesmo à minha filha, porque a minha filha era muito pequenina e ela desde pequenina não gosta de dormir. E eu tentava várias formas de fazer com que ela adormecesse. E nada dava resultados. Até que eu propus-me a pensar, opa, então, mas eu sou da área das letras, porque é que eu não experimento aqui fazer uma coisa gira? E comecei a contar pequenas histórias, claro que ela era mesmo muito pequenina, estamos a falar dela com 1 ano e tal, 2 anos. E ela começou à escuta, a ouvir as palavras, a interpretação que eu dava às palavras, e comecei a perceber, espera lá, que isto aqui faz algum sentido. E depois comecei a perceber que ela tinha muita vontade de mexer nos livrinhos. Começou a mexer, a tocar, a sentir as texturas, e aí eu percebi que efetivamente era uma forma dela se desenvolver, não só com os brinquedos e com todas as outras coisas que nós utilizamos com eles nestas fases de crescimento, mas o livro para ela foi muito interessante, até ao ponto em que ela ainda hoje adora livros, portanto ela ainda hoje gosta imenso, ela tem uma mini biblioteca no quarto, e sempre que vê livros novos, aquilo para ela é uma alegria. E, portanto, eu acho que é muito importante os pais pensarem nisso, não só nos brinquedos, e muitos deles didáticos espetaculares, de madeira e por aí fora, mas também no livro. Livros pequeninos, aqueles livros até que nós podemos levar para o banho,
E nós contamos uma história quando eles estão no banho, é tão giro, é tão divertido. A minha filha também chegou a ter um desses, pequenino, e ela achava imensa piada, porque depois aquilo boiava na água. E, portanto, eu acho que é muito importante. A nível de desenvolvimento deles é com certeza importantíssimo, e mais tarde nós vamos conseguir verificar isso. Eu verifiquei isso com ela, a nível do crescimento, do desenvolvimento dela, da capacidade intelectual dela, eu percebi isso e aconselho vivamente. Acho que é mesmo muito importante nós começarmos por aí, o contar da história, não é? Quando eles são pequeninos temos mesmo que contar, é o caráter oralizante que conta. Olha que eu geralmente não, é 90% das vezes quando tenho que oferecer presentes a crianças, quase sempre são livros, quase sempre. Encontro sempre livros, aliás, tenho o cuidado de escolher para a idade, não é? E livros com substância, não é? Com alguma mensagem. Sim, hoje em dia há imensos livros lindíssimos para todas as faixas etárias, com um monte de mensagens interessantes, umas divertidas, outras mais sérias, depois também depende muito da faixa etária que estejamos a falar, mas é muito importante. E sobretudo é importante uma coisa, Silvia, que eu acho que nos dias de hoje, com a vida agitada que nós temos, às vezes nem sempre é possível, é o momento em família, sabes? O estares com a criança, o poderes desfrutar. Nem que seja ao final do dia, quando a criança vai para a cama, não é? Já ao final do dia, estar ali um bocadinho com ela. Pronto, ela quer ser a protagonista e faz todo o sentido, não é? Estamos a falar de crianças. Não é? E, portanto, esses caracóis maravilhosos faz todo o sentido. E, portanto, espero que ela esteja a assimilar tudo aquilo que eu estou a dizer. Tudo. Opa, tenho uma história muito gira. A história de confinamento. Claro. Entramos em confinamento, comprar livros, pronto. eu já fazia compras online. Opa, eu já comprei uns 6 centinhos para mim. Então, a mamãe comprou-te o Monstro das Cores, lembras-te? Uhum. E então li o livro e depois dei com ela. Ela tinha 4 aninhos, pronto, ou ainda não tinha feito os 4. Olha, é sério, esta parte da pandemia tenho dificuldade de me centrar no tempo, a sério. É verdade. Então ela ainda não tinha os 4, assim é que é. Comprei então esse livro, li-lhe e deixei-o ali à mão. Aliás, todos os livros para ela estão à mão de semear. Ela vai, tira, está ali a mexer. Pronto. E então vi que este livro em particular, tem pouco texto e muito desenho. Desenho é muito desenho, muitas imagens. É muito gráfico. E então ela imitou-me, não é? Mas já não se recordava da história, e então pronto, fez a história com os desenhos que via, montava a história ali naquele momento, deu-me o livro de improviso. Exato. Foi muito Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu posso-te contar que a minha filha começou a fazer teatrinhos, lá está, daquilo que eu ia contando, ela depois começava a fazer os seus próprios teatrinhos. E ela, ainda hoje em dia, já com 9 anos, ainda faz. Portanto, ainda hoje em dia ela leva para a escola com as amigas no recreio e fazem. Arranjam as personagens, uma lê e as outras fazem os personagens e fazem os seus pequenos teatrinhos. Isso é muito giro. E ela começou por fazer sozinha, depois começou por fazer comigo, né? Porque depois dizia-me: mãe, então isto não tem piada, tens que fazer também. Então eu fazia de uma personagem, ela fazia da outra, e eu contava ao mesmo tempo, e pronto, e divertimos-nos imenso. E era isso que eu te estava a dizer, esses momentos são únicos, esses momentos de partilha em família são espetaculares. E eles ficam super encantados, super contentes, seja com os pais, seja com os avós, com os tios. São momentos, são laços que se criam e é mesmo muito importante isso. Eu acho isso fantástico, pelo menos da minha experiência de vida, acho isso espetacular mesmo. Os livros de facto transmitem-nos muitas coisas. Portanto, é fácil, por exemplo, explicar a uma criança que é um objeto
por exemplo, quando vê algo novo, não é? Tento-lhe explicar, olha, isto é parecido com A e com B, isto é uma poltrona que ela não sabe o que é algo que é parecido com um sofá, por exemplo. Pronto. Uhum. Agora, outra coisa mais complexa ainda são valores. Explicar o que são valores. Eu acho que aí as histórias têm um grande poder. Sim, muito, imenso. É assim, nós sabemos que as histórias, não é? As histórias têm a capacidade de levar a criança à imaginação, a colocar-se no lugar das personagens, a sentir aquilo que as personagens estão a experienciar, e, portanto, isso é muito importante. Claro que sim. Os valores são algo que não é palpável, não é? Não é um objeto, mas são coisas muito importantes e que nós, cada vez mais, deveríamos incutir nas crianças. Elas, quando leem um livro, elas absorvem as mensagens que lá estão, não é? É óbvio, quando leem ou quando nós contamos. E, portanto, é importante mesmo nós estarmos com a criança, ler o livro à criança ou contar a história à criança e depois fazê-la também um bocadinho pensar sobre aquilo que foi dito, sobre aquilo que foi contado, sobre aquilo que foi lido, quando, no caso de serem crianças maiores, não é? Falarmos aqui um bocadinho sobre elas, sobre as coisas, sobre os valores, sobre aquilo que eles... Porque nós sabemos que eles absorvem, mas às vezes podem não absorver da melhor forma e é sempre importante ter alguém que os faça refletir um bocadinho sobre isso, não é? Olha, agora, por exemplo, no meu caso da história da formiguinha, olha, que mensagem é que a formiguinha transmite às pessoas? Que mensagem é que ela e a Joaninha, as duas, transmitem aos outros insetos? Pronto, estás a entender? É neste aspecto que eu acho que é importante trabalharmos muito com eles e eles perceberem que existem valores que são fundamentais. E esses valores são fundamentais depois para o resto da vida deles, porque há fases, nós sabemos que há fases da infância que são importantíssimas para a construção da identidade da criança. E nessas fases é muito importante que eles consigam perceber e diferenciar os valores importantes para a vivência em sociedade. E também têm que saber quais são os valores menos bons, não é? Porque há os valores bons, há os valores maus, como se costuma dizer, não é? Eles têm que saber tudo isso, eles têm que saber o que é o bom, o que é o mau, o que é que cada personagem quer dizer com as suas falas, o que é que cada personagem está a sentir, quando uma personagem é boa, porque é que é boa, quando uma personagem é má, porque é que é má, porque é que tem aquele tipo de atitudes, o que é que está mal ali, não é? É importante a criança apreender isso e é imprescindível depois para o crescimento este tipo de valores, este tipo de mensagens, quer sejam, como eu já disse, de malícia ou de bondade, é muito importante. Nós, numa primeira fase, começamos logo a incutir e depois, ao longo da vida, eles, ao lerem os livros, vão interpretando à sua própria maneira, mas tenho a certeza absoluta que se eles começarem numa fase precoce, que eles vão crescer e se vão tornar adultos com muito mais competências, a nível social, a nível pessoal, a nível emocional, tudo isso, vão crescer com certeza muito mais saudáveis e equilibradas, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Portanto, sim, é importante nós conseguirmos fazer passar essas mensagens, ok? Não é só pegar num objeto e dizer, ok, isto é uma caneta, ok, pronto, e é uma caneta. Mas é tentar perceber, para já, isto não é uma caneta, até por acaso estou a pegar num lápis, isto é um lápis. O que é que está por trás deste lápis? O que é que é importante, o que é que este lápis faz? Porquê é que faz? Qual é a importância dele? Entendes? É importante nós discutirmos isso com eles, com os mais pequeninos, e depois, ao longo da vida deles, ir sempre acompanhando e, se possível, dar-lhes sempre prendas a nível de livros e outras coisas que os façam estimular o desenvolvimento e as capacidades cognitivas, que é muito importante. Olha, um dos livros que eu li desses dois, não é? Um dos momentos que eu mais gostei, acho que tem a ver um bocadinho também com a minha personalidade, foi a do pônei. Foi a do pônei por causa daquela história de superação. Aquela que tu consegues, só tu consegues, dá o salto de pé.
às vezes, eles nem sempre veem essa atitude corajosa e de salto de fé, nos adultos, não é? Exato. Temos essa fantasia, não é? Temos que avançar, temos que dar o nosso melhor, temos que tentar ser a nossa melhor versão, mas na verdade às vezes não é fácil, não é? E às vezes os livros, é isso é que eu. E foi depois fácil falar com ela sobre o assunto, através do livro, precisamente do Pônei, aquela história do tu consegues, ela é Sim. a Bárbara é uma miúda que tem medo de errar, tem pavor a errar. E então, agora menos, não é? Mas há uns tempos atrás, ela tinha medo de errar, tinha medo de fazer o círculo mal feito, então nem tentava. Eu sei o que isso é. Também cá tenho em casa uma perfeccionista. E então, olha, de facto, essa história ajudou um bocadinho ela a tentar-se ver Superar. naquela narrativa. Foi fácil depois explicar e não só, e mudar um bocadinho a sua atitude em relação a isso. E eu acho que essa que é a magia, de facto, dos livros, é isso, através dessas histórias, Sim, explicar. olha, essa história do pônei foi escrita para a minha filha, né? Ou seja, eu tenho várias, não é? Mas essa foi em honra dela. Primeiro porque ela sempre adorou póneis desde que, sei lá, desde o primeiro ano de vida dela, aquilo para ela, os póneis eram uma coisa. Tinha carradas e carradas de póneis e depois veio o My Little Pony, que ela adora também, de paixão. E foi escrita para ela. E quando eu comecei a escrever, eu disse-lhe, olha, eu vou falar disto e disto e disto na história, o que é que tu achas? E ela disse-me logo, mãe, eu acho fantástico, acho que é uma excelente ideia. E depois eu fui-lhe dando, a pedacinho, conforme ia construindo a história, eu fui-lhe dando ideias. E ela dizia-me se sim ou se não. Ela dizia-me, sim, eu concordo. Não, eu não concordo. E às vezes eu ficava assim um bocado a perguntar, então não concordas porquê? E ela lá explicava, não é? As suas razões pelas quais achava que eu não devia colocar a história daquela forma. E, portanto, ela foi construída juntamente com ela. Portanto, ela própria me ajudou a colocar esses valores de superação, entendes? Eu sei que ela é perfeccionista e ela também tem consciência disso. E ela fazia o mesmo que a tua. Ela muitas vezes nem sequer tentava, desistia. Pronto, porque não queria errar. Ainda hoje em dia ela não gosta de errar. Pronto. Não gosta de perder, nem gosta de errar. São essas duas características muito vincadas nela. Mas a situação da superação, em que eu depois comecei a construir a história, falar que havia um pônei que ia herdar algo do avô e que isso era uma coisa muito boa e que depois ele iria ajudar imenso e que ele tinha ali uma situação diferente dos outros póneis, porque ele tinha asas, os outros póneis não tinham. Pronto, esta questão também da diferença, de ele depois conseguir ajudar a família e poder fazer com que o reino fosse salvo, tudo isto foram também ideias dela, não foram só minhas. Eu dava primeiro as primeiras linhas e ela depois dizia, mãe, sim, acho que sim, é uma boa ideia, podemos pensar em ir por aí. E pronto, e eu fui construindo a história a partir daquilo que ela também me foi dizendo, que ela achava que era importante ou não. Ela tem um grande sentido de justiça. E isso também me cativou. Sabendo que ela tem um grande sentido de justiça, eu aproveitei também isso, entendes? E então, nas histórias, e em especial esta do Pônei, que foi mesmo para ela, eu aproveitei muito isto de fazer justiça, de aceitar, da aceitação da diferença, da justiça, da capacidade de superação. Tudo isto eu fui aproveitando dela, percebes? Portanto, eu quando escrevo, eu gosto muito da opinião dela. E acho que é muito importante eles darem-nos as opiniões, porque nós conseguimos perceber através deles o que é que eles pensam, como é que eles interpretam as coisas, se eles têm sofrimento ou não, o que é que lhes toca mais no coração. Essas coisas todas são muito importantes e, portanto, pronto, eu foquei-me também muito nela e esta foi mesmo para ela. Esta foi mesmo dedicada a ela, a do Pônei.
nós já estamos, no fundo, aqui a entrar numa parte muito interessante e que eu gosto particularmente, que é desta história dos valores, porque há valores, valores universais, há valores culturais, portanto, que estão relacionados com as diferentes culturas, não é? Mas nós próprios também temos a nossa própria bateria de valores. E no fundo nós escolhemos os valores que queremos transmitir, às vezes bons e maus, não é? Claro. E as histórias, quando nós escolhemos esta e não aquela, também refletem isso mesmo, refletem a nossa própria bateria de valores. É preciso fazer uma escolha consciente. Sim, é verdade, é verdade. É assim, as histórias podem conter vários tipos de valores, não é? Podes ter podes ter o valor universal, como tu disseste, e bem, não é? Ai, a câmara. Podemos ter os valores culturais e os pessoais, não é? E, portanto, é assim, as crianças são educadas de acordo com aquilo que a família lhes transmite, de acordo com aquilo que a escola lhes transmite, mas eles também nascem com as suas próprias... no fundo, eles têm uma personalidade, não é? E isso tudo vai se moldar. E essas três coisas se vão moldar. A sua própria personalidade, aquilo que eles aprendem na escola, e os valores universais e os valores que os pais, que de tradição cultural, também vêm. Isso pode ser muito bom, porque nós nas histórias podemos abordar isso tudo. Esses valores todos podem ser abordados nas histórias. Mas quando nós estamos a falar de... Imagina, a criança pode ter a sua própria interpretação sobre alguns tipos de valores. E tu falas com a criança, vês uma história à criança e imediatamente tu percebes qual é a percepção que a criança tem de várias temáticas, porque as crianças não são capazes de mentir, não é? As crianças são super verdadeiras. Portanto, tu consegues logo compreender porque eles não têm papas na língua, dizem logo o que têm para dizer. E, portanto, eu acho que os valores, esta situação de ensinar valores, para mim tem imensa... Para mim é como se fosse uma missão, percebes? Eu tenho feito um percurso com a minha filha e com outras crianças, porque no fundo eu já me passaram adolescentes e muitos adolescentes e muitas crianças pela mão, como eu costumo dizer, e cada um deles tem a sua história. Há irmãos, por exemplo, que são criados com os mesmos valores culturais, com os mesmos valores universais, com os mesmos valores que os pais lhes transmitem e, no entanto, interpretam as coisas de forma completamente diferente e têm personalidades distintas. Portanto, isso também tem muito a ver com a alma da criança, com a forma de estar da criança, com aquilo que a criança interpreta. E, portanto, todas elas são especiais à sua maneira, todas elas têm formas de ver as coisas completamente diferentes. A nível de, como eu costumo dizer, a nível de passar esses temas, esses valores, podes passá-los de várias formas, não é? A literatura é um mundo muito vasto. Tu podes pegar por imensos livros, falares com a tua filha sobre imensas coisas, não há limites para a imaginação, não há limites de histórias, não há... No fundo, o que há é tentarmos perceber como é que eles interpretam isso. E se tu achares que, de alguma forma, a interpretação não está a ser a mais adequada, enquanto pai, enquanto mãe, eu penso que tenhas o dever de chegar ao pé da criança e tentar focá-la para aquilo que tu sabes ser o mais adequado, não é? Mas se a criança estiver a ter a sua própria interpretação dos seus valores e tu percebes que ainda assim é uma interpretação bem feita, embora tu possas não ter pensado nisso, mas para a criança faz sentido e tu sabes que ela vai conseguir mais tarde lidar bem com isso, porque não, elas não são todas iguais, elas têm todas posturas diferentes e, portanto, por mim, eu acho que é perfeitamente plausível nós deixarmos eles viverem a sua imaginação e voarem. E a Bárbara está aí toda contente e feliz aí a ouvir-nos. Estamos em pleno terremoto. Olha, os livros e a literacia. Desde quando é que uma criança deve começar a ler?
Olha, isso é um tema que para mim é muito... Eu gosto muito desse tema, porquê? Porque eu comecei a ler para a minha filha ainda enquanto ela estava dentro da minha barriga. Portanto, eu acho que não há uma fase. Eu acho que a partir do momento em que tu te tornas mãe, quer a criança ainda esteja dentro do ventre ou não, se tu achares que sim, eu acho que sim. Eu acho que a criança deve ter contacto desde cedo. Enquanto está na tua barriga e nós conversamos, nós ouvimos música, porque é que nós não podemos ler, simplesmente ler alto? Em vez de estarmos a ler baixo, lemos alto. E a criança está dentro do ventre e está a ouvir, porque nós sabemos que os bebês ouvem, não é? Chega ali uma determinada fase da gravidez que eles ouvem. E, portanto, eu fazia isso, eu fazia muito isso, eu tinha muito esse costume, eu contava-lhe histórias, e às vezes ia mesmo buscar livros infantis meus, que eu tinha ainda, e eu contava-lhe histórias, e ela reagia, por incrível que pareça. Eu às vezes punha a mão em cima da barriga enquanto estava a contar, e ela tinha reação. E ela sempre foi muito estimulada, também ouvia música, às vezes ouvia música clássica, mas a nível do contar, eu fiz isto imensas vezes, eu conversava com ela, eu contava-lhe histórias da família, portanto, como tu podes ver, estas coisas são coisas que se podem fazer desde o início. Depois, quando ela nasceu, óbvio, continuei a fazer o mesmo, portanto, na fase em que ela não dormia foi a fase em que eu percebi mais diretamente, ok, espera lá, tenho mesmo que apelar aqui às histórias. Mas, mesmo quando ela estava dentro da alcova, ou estava no berço, eu às vezes, e ela estava ali toda, os olhinhos abertos, quando eles têm 8, 9, 10 meses, e quando eles já estão mais despertos e essas coisas todas, e às vezes quando ela estava assim ainda antes de dormir, eu às vezes contava, olha, sabes, a mãe fiz isto, isto e isto hoje. Olha, os avós, taca, 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 percebes? E ela ficava ali, com os olhinhos abertos. E então ela, que era toda vivaça, então aquilo para ela chamava-lhe a atenção. E eu falava com ela, ela ria-se imenso, pois ela sempre foi muito risonha, ria-se imenso. Então eu contava-lhe essas histórias. Quando ela cresceu, né, e já tinha outro entendimento, passei a contar então as tais histórias dos livrinhos, não é? As que eu comprava para ela, porque eu achava que devia comprar e contar-lhe. E depois chegou uma fase em que eu comecei a contar nas minhas próprias histórias. Eu inventava à noite, quando nós íamos deitar, eu deitava-me às vezes ao lado dela, ou sentava-me, e tínhamos ali a luz, assim, aquela meia luz, não é? Já naquele ambiente de preparação para dormir, e eu começava-lhe a contar coisas minhas que eu inventava na hora, percebes? Personagens, mini-contos, coisas às vezes muito pequeninas, e ela adorava. E eu comecei a perceber que ela, pera lá, ela não só gosta das histórias dos livros, como também gosta das histórias a nível oral. Então eu passei a fazer os dois, né? Porque ela, quando era eu a contar, ela via, eu ia passando as folhas e ela via. Mas também percebi que ela começou a gostar quando eu oralmente lhe contava aquelas minhas histórias. Ela ria-se. E então eu acho que não há uma fase, percebes? Acho que se deve fazer tudo de acordo com aquilo que os pais também acham que devem fazer. Eu comecei esse contacto ainda quando ela estava dentro da minha barriga, mas eu acho que nunca, acho que há pais que começam, por exemplo, ao fim do ano de vida ou 2 anos de vida, porque acham que é a altura certa para começar. Tudo bem, tudo certo. Cada criança é diferente, cada pai também funciona de forma diferente, entende as coisas de forma diferente. Agora, é importante despertar neles o interesse, isso sim. E os livros fazem muito isso. E mesmo quando eles são, por exemplo, da idade da tua pequena, não é? Eles gostam muito também de tocar na textura dos livros. Há aqueles livros que têm várias texturas, têm pelo, têm diversos tipos de tecidos, têm música. Hoje em dia já há muitos livros também com música adaptada, os sons dos animais, essas coisas todas. Eles adoram. Isso é super importante, eu acho. E para o desenvolvimento deles, então, é brutal. Olha, Mesmo. é porque esta minha pergunta não foi inocente, porque eu agora tenho outra que é para os adolescentes. Não raras vezes temos adolescentes, e tenho uma em casa, assim, que, enfim, os livros, não, enfim, são bons. Eu sei. Lá na escola. Portanto, para aqueles adolescentes que fizeram o clique, ok, não gosto de ler, mas preciso ler, ou só gostava de ler, que livros é que tu recomendarias
para eles, não é? Aqueles que já não são crianças, que já não são fáceis de incentivar, Sim, de motivar. crescidinhos, não é? Sim. Olha, é assim, eu vou dizer uma coisa, eu acho que eles devem ler aquilo que eles gostam de ler, acima de tudo. Eu acho que é assim, já basta aquilo que eles dão na escola e muitas vezes eles perguntam-se, e já me chegaram a perguntar, ó Sora, porquê é que eu tenho que ler isto? Essa é uma pergunta básica do dia a dia. Porquê é que eu tenho que ler isto? Porquê é que isto a mim me interessa? E é óbvio que há conteúdos que têm que ser dados na escola, não é? O programa assim o exige, mas em casa eu acho que eles devem ler aquilo que lhes chama a atenção. Imagina, um tema, houve uma altura em que havia muito o Harry Potter, não é? E veio aquela fase da loucura do Harry Potter e por aí fora. Há hoje em dia também outro tipo de livros, o Bando das Cavernas. Na nossa altura havia muitas aventuras, não sei se te lembras dos livros de uma aventura que toda a gente adorava ler. Pronto, era mesmo nessa fase em que nós já éramos mais crescidos e gostávamos, porque aquilo ainda é grande, não eram livros assim grandinhos. E portanto eu acho que nós devemos ir com eles a uma livraria, a uma FNAC, o que seja, uma papelaria onde existam livros, a uma biblioteca, porque hoje em dia tu podes requisitar imensos livros na biblioteca gratuitamente, não tens de estar a gastar dinheiro se não quiseres. Pronto, é um bocado por aí. Há aquelas famílias que não, e nós sabemos que não têm tanta capacidade de orçamento. Mas, eu aconselho, quando digo aos meus alunos, eu digo, vocês leem aquilo que vocês gostarem de ler, vocês vão, chegam a um sítio, olham, há uma infinidade de livros, de temas, vocês olham e foquem-se naquilo que vos interessa. Se vos interessa ler sobre o Harry Potter, sobre magia, sobre coisas do além, leiam. Se vos interessa ler sobre desporto, leiam. Se gostam de ler enciclopédias para saberem mais coisas, ou sobre animais, ou leiam, o que é importante é ler. As meninas, por exemplo, gostam muito daqueles romances de adolescentes, daqueles diários. Muitos livros falam sobre isso, os diários. Por que não? Por exemplo, um dos primeiros livros que eu li, e eu acho que era um bocadinho pesado, mas um dos primeiros livros que eu li foi o Diário de Anne Frank. Parecendo que não, é um livro que é um bocadinho pesado, mas que na altura eu gostei muito de ler, eu já era adolescente e gostei imenso de ler. Porquê? Porque me facilitou perceber um pouco da história. Através do diário dela, eu consegui perceber um bocadinho da história. E ainda hoje em dia eu acho que é um livro muito interessante de se ler, porque tu consegues perceber a história que está para trás, mas também consegues perceber como é que ela lidou com a história, como é que ela lidou com a vida dela, com os pais, com as coisas todas que lhe aconteceram. É um pouco pesado, mas é um livro bastante interessante. Depois eu acho que há um livro que não tem idade, se queres que diga, que é O Príncipezinho. Eu acho que é um livro que não tem idade. E acho que os adolescentes, para recordarem muitas coisas, deveriam pegar num Príncipezinho, já numa fase entre ali os 14, 15, 16 anos, voltarem a ler e perceberem as mensagens que lá estão. Porque O Príncipezinho é um livro que dá para todas as idades, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Eu ainda hoje em dia, enquanto adulta, gosto. E gosto de vez em quando de voltar lá atrás, porque transmite muitas mensagens e muitos valores importantes. E às vezes os adolescentes, naquela fase de irreverência, esquecem-se muito dos valores. Esquecem-se muito do que é importante. E porque estão irreverentes, porque acham que já são adultos e que já sabem tudo. Então, naquela portanto, fase eu da acho afirmação, não é? da afirmação, exatamente. E, portanto, às vezes eu acho que era importante voltarem um bocadinho lá atrás e pensarem um bocadinho no discurso do livro do Príncipezinho, porque é mesmo um livro que eu acho que, epá, dá para todas as idades, é um livro espetacular que dá para qualquer idade. E, portanto, é como eu te digo, eu não tenho assim um livro específico para aconselhar, claro que há livros interessantes, mas é assim, cada adolescente é diferente e cada adolescente se foca num tema diferente. As meninas são diferentes dos meninos, as meninas veem as coisas muito mais, sei lá, há livros agora a nível de moda, a nível de sentimentos, a forma como elas devem expor os sentimentos, em que lhes ensinam um pouco qual deverá ser a conduta, que não há uma conduta específica, mas pronto, é um bocado a lidar ali um fio condutor de como lidar com os sentimentos da adolescência. Eu acho que esses livros, quando nos transmitem muito o que é que nós devemos fazer na adolescência, como é que nós devemos lidar com a nossa adolescência, acho que também às vezes é interessante eles lerem, não só os pais, mas eles. É interessante também lerem. E portanto o resto é focarem-se naquilo que eles gostam.
E se há um aluno que diz assim, doutor, eu gosto de astronomia, ótimo. Então vais à procura numa FNAC, numa Bertrand, de um livro que fala sobre astronomia e vais ver que te vais sentir a pessoa mais feliz do mundo, porque vais ficar a saber coisas e vais ficar super encantado com aquilo. E pronto, e está tudo bem, mas está a ler na mesma, está a adquirir conhecimentos na mesma, pode ser técnico, mas está a adquirir conhecimento na mesma, isso é importante. Entendes, Silvia? Pronto, portanto eu não tenho assim... Acho que é mesmo importante eles focarem-se naquilo que eles gostam. Agora a minha enteada está com, eu acho que ela ainda está ali, que é um japonês. É só desenho. É só desenho. É assim, opa, mas lê uma coisa com texto. Pronto, ok. Não, eu falei uma vez, 2 vezes e já não insisti mais. Eu tinha... Sim, às vezes é complicado, eu sei que é. Eles gostam muito mais do visual do que só ler texto, eu sei. E, portanto, muitas vezes digo-lhes eles, procurem livros que têm as duas vertentes. Procurem livros que tenham realmente um bom design, que vos chame a atenção, mas também que tenham texto, não é importante, porque eles têm que... Isso depois reflete-se na escola. Quando eles não É sabem, exatamente isso. É exatamente. reflete-se. Porque, quer dizer, é preciso saber ler até para fazer exercícios de matemática, não é? Sim, para tudo. Supostamente, não é? De acordo com a nossa sociedade, está no extremo oposto, não é? Que não é assim que eu penso, mas pronto, mas que a matemática e o português estão, parece que, no extremo oposto, não é? Mas o português, ou a língua, é extremamente necessária para se conseguir ter bons resultados na escola, não, até para se conseguir perceber e assimilar todas as matérias, não é? Portanto, Tudo. não seja por aí. Faz muita diferença. Eu posso te dizer que alunos que não compreendam uma questão de matemática é problemático, porque depois estão a fazer o exercício errado e não se dão conta daquilo que é pedido no enunciado. Portanto, isto é uma questão de português. Isto é simplesmente uma questão de português. E muitas vezes eu entendo isso, que eles, na matemática, não conseguem, ou não conseguirem compreender o enunciado, muitas vezes eles barram-se. Aliás, a minha filha, às vezes eu consigo compreender isso por ela, e ela está agora no 4º ano, não é? Mas às vezes, e embora ela tenha uma grande bagagem de português que tem, um bom vocabulário, felizmente, mas às vezes ela ainda assim diz: oh mãe, o que é que quer dizer aqui esta pergunta? Eu não estou a perceber. Percebes? E é simplesmente uma questão de português. É simplesmente uma questão de assimilares o que é que ali está dito e o que é que te pedem. Agora imagina isto numa faixa etária mais à frente, não é? Os problemas que isto traz, porque enquanto eles são pequeninos, quando é uma faixa etária mais à frente é muito complicado gerir isto, e acredita que isto faz toda a diferença, até depois para a vida deles, não só na vida escolar, porque eles não adquirem a literacia que é necessária, não conseguem muitas vezes compreender as perguntas, não conseguem desenvolver texto. Imagina numa disciplina de português, tu pedes a um aluno para fazer uma composição. Muitos alunos não saem dali, fazem 1 ou 2 linhas e depois, e agora? O que é que eu escrevo a partir daqui? Não sei. Porquê? Porque não têm a capacidade de desenvolvimento intelectual a nível de estruturar em texto, não está definida. Então eles não sabem às vezes fazer uma introdução, não sabem fazer um desenvolvimento, não sabem fazer uma conclusão. E isto depois, imagina que um dia queres ir para o ensino superior, como é que é? Como é que vais fazer relatórios, como é que vais fazer trabalhos no ensino superior se tu não sabes? Às vezes isto é muito, pode parecer pequenas coisas, mas não são coisas muito importantes. E desenvolveres um texto é muito importante. Saberes argumentar. Os adolescentes hoje em dia têm pouca capacidade argumentativa, por experiência própria. Saberes dar a tua opinião, igualmente. Às vezes sabem nadar, mas de forma errada. Saberes apelar aos outros, ou seja, teres uma conversa com os outros e fazeres-te ouvir. Às vezes também é muito complicado, porque não se sabem exprimir. Mesmo a nível oral, percebes? E, portanto, tudo isto depois vai influenciar mais tarde na tua vida, quer seja académica ou não. Imagina, tu tens uma conversa com os teus amigos, estás numa conversa sobre um tema qualquer e não sabes ou não consegues
E às vezes há pessoas que se sentem mal e não falam porque não sabem o que é onde falar, porque não têm capacidade de argumentar nem de falar sobre um determinado tema. Eu felizmente, não sinto isso, mas eu não quero imaginar o que é uma pessoa estar num círculo de amigos ou numa conversa com alguém, surge um tema e a pessoa até tem vontade de falar, mas muitas vezes não sabe como é que há de iniciar, o que é que há de dizer, então prefere ficar calado. Eu não quero imaginar talvez a frustração que essa pessoa possa sentir porque quer participar, mas não sabe como. E, portanto, eu acho que isto é muito importante e os adolescentes devem ter muito isso em conta e os pais também, porque é muito importante para eles saberem falar, argumentar, dar a sua opinião, ter as suas ideias estruturadas. Isto é importantíssimo para a nossa vida no dia-a-dia. Importantíssimo. E agora, assim, a questão do 1 milhão. Como lidar com a falta de gosto pela literatura, porque isso depois afeta, como disseste, e eu concordo contigo, em todas as áreas da vida. Sim. Por exemplo, estamos a ouvir uma má notícia, não é? Ou o adolescente está a ouvir uma má notícia, tem que vir alguém mastigar essa notícia para ele perceber. Sim. Não é? Sim, às vezes é complicado. Há adultos que se passam mesmo, não é? Sim, completamente. É assim, eu acho que isto ainda é em Portugal ainda é uma coisa que não se trabalha muito, e com muita pena minha, porque deixa-se passar muita coisa ao lado. Eu acho que em Portugal se deveria começar a pensar em estruturar, por exemplo, a disciplina do português de outra forma. Devia-se começar a pensar, trabalhar com as crianças desde pequenas o português de forma mais prática, mais lúdica, com atividades, de estimular pouco a pouco a vontade da criança de se expressar, não é? De escrever até, fazer jogos didáticos. Há escolas onde já se faz muito este tipo de coisas, mas no ensino normal é tudo muito a correr e aquilo que eu sinto principalmente é que é tudo muito a correr, parece que há ali temos que dar aquilo e aquilo e aquilo, e é aquele programa e não podemos sair dali. E depois falham muitas outras coisas, porque lidar com a falta de gosto. Claro, então, se tu estás a obrigar alguém a ler uma coisa que não gosta, não é? Essa pessoa não vai ter muito mais vontade de voltar a ler coisas que não gosta, não é? Portanto, tens que saber cativar tanto a criança como o adolescente e puxar por ela, mas puxar por ela no sentido, às vezes os adolescentes têm muita vergonha de, por exemplo, se exporem. Têm muita vergonha. As crianças não, as crianças adoram expor-se, não é? Pronto. Mas os adolescentes não, eles chegam ali a uma fase da vida deles, também tem a ver com o crescimento, eles não gostam de se expor. Mas se tu explicares que não há mal nenhum e que todos estão na mesma condição, todos podem expor da mesma forma. Acho que hoje em dia há muita falta de fazer teatros em ambiente escolar. Eu lembro-me que na minha altura fazia isso muito. Os teatros, os trabalhos em vídeo, o fazer atividades com a turma, o puxar por eles, o conversar com eles. Podemos estar a dar, por exemplo, um romance, mas tirar ali um bocadinho da aula para os fazer pensar sobre aquilo e perguntar-lhes, se fosse contigo, como é que tu farias? Como é que tu agirias se estivesses na pele daquela pessoa? Não, hoje em dia aquela personagem é assim, 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 e tu tens que saber, ponto. E muitas vezes eles nem percebem o porquê que aquelas personagens são assim, porque é que reagem de tal forma, porque não se colocam no lugar delas, porque não os fazem incorporar a personagem. E há tantas obras que se dão com as quais se poderia fazer isso. A meu ver, há outras coisas que poderiam ser feitas, como, por exemplo, aulas abertas, aulas ao ar livre. Eu não sei se tu és dessa altura, mas eu lembro-me de ser de uma altura em que tinha uma professora de português espetacular que nos levava para a rua, nomeadamente já no secundário. Nós estávamos a dar, imagina, poemas de Fernando Pessoa, e ela levava-nos para a rua, e quando nós estávamos a dar os heterónimos de Fernando Pessoa, ela levava-nos para a rua e dizia assim, agora imagina-te como se fosses Fernando Pessoa, e faz um poema a partir daquilo que tu estás a ver. Então nós íamos para vários sítios da escola, a escola tinha assim uma parte de arvoredo, e então ela colocava-nos ali, e nós a partir dali imaginávamos poemas, imaginávamos poesia. Às vezes há colegas que não conseguiam fazer poesia, faziam textos, não interessa, estavam a fazer alguma coisa, e às vezes saíam textos muito bons, textos em prosa muito bons, não era poesia, mas era prosa. E saíam coisas muito boas e nós ficávamos todos contentes e felizes. Tínhamos uma aula na rua, livre, não é? Em que
podíamos estar em circular pela escola, ela dizia, circulem, façam o que tiverem que fazer, eu só quero que vocês se inspirem. E saíam sempre trabalhos muito giros, produtivos, nós conseguíamos inspirar-nos. E hoje em dia isso é raro, isso não acontece assim tanto quanto se pensa. E, portanto, eu acho que essa é uma das formas de estimular, e estamos a falar de Fernando Pessoa, que não é um poeta propriamente fácil, não é? Mas ela conseguia nos estimular. Nós fazíamos trabalhos em vídeo a fazer de conta que éramos um personagem X ou Y. Nós fazíamos teatros na própria aula, portanto, às vezes a obra era dada connosco a fazer o teatro da obra e nós compreendíamos muito mais facilmente. Nós falávamos sobre os assuntos, sobre as temáticas e discutíamos, pareciam aulas de filosofia às vezes, mas discutíamos com a professora de português a temática daquele personagem, daquela obra, o que é que queria dizer, o que é que não queria dizer. E isto é tão importante, fazer este tipo de coisas, e não só nós estarmos ali a olhar para um livro e eles estarem ali a ler, não é? Eu estou a falar a nível de ensino, mas em casa é a mesma coisa, é importante estimular. Hoje em dia eles também têm muito a hipótese de ir à internet. Na internet há imensos livros a nível digital que se pode facilmente baixar, com temas espetaculares. Há toda uma união já de coisas, não é só livros, há imagens, há música. Podem-se fazer analogias com músicas e com aquilo que estás a ler de um poeta ou de um autor. Há tanta coisa que se pode fazer. Pois é. Que eu acho que muitas vezes perde-se, ou porque os pais não têm tempo, ou porque a escola não tem tempo, e os miúdos andam ali, pronto, ok, tenho que fazer isto porque tenho que fazer isto, olha, vamos lá fazer isto. Mas não ficam contentes, percebes? Não ficam nada contentes, e o que eu mais ouço é isso, como eu te digo, o que eu mais ouço é, ó senhora, porque é que eu tenho que ler isto? Ó senhora, o que é que isto contribui para a minha vida? Basicamente, eu passo a vida a ouvir isto. Pronto. Vês, a Bárbara achou piada, estás a ver? Pronto. Achou piada aquilo que eu disse agora. Eu acho que sinceramente o sistema de ensino está montado daquela maneira, ok. Mas somos pessoas. E se calhar conseguimos de alguma maneira fazer um bocadinho diferente, porque estar-se à espera de resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa é loucura. Acho que isso foi Einstein que disse, não é? Também é preciso essa vontade. Completamente. Eu acho que é um bocadinho, é confiar. Eu acho que o meu pai, ele é professor, portanto sei também um bocadinho esta coisa de ter que dar as coisas porque senão chegas ao final do ano. Não é? Pronto. Mas acho que se confiarmos em fazermos algo diferente, se calhar conseguimos um engajamento maior do outro lado e a motivação e a vontade de aprender vai ser também maior. Portanto, e da parte dos pais, enfim, se calhar é perceberem que até está nas suas mãos fazer alguma coisa, porque às vezes pensam, ok, mas eu faço o quê? Não sei, não é? Pronto, é isso que eu te tenho dito. Por exemplo, eu comecei desde cedo com a minha filha e sempre tentei estimular. E eu acho que isso é muito importante. Nós, enquanto pais, temos que ser um bocadinho ao nível deles também, não é? Temos que brincar com eles, basicamente. É um bocado por aí. Então, o que é que eu fazia? Eu brincava com ela às vezes, mesmo a contar... Oi? Já passou? mesmo a contar-lhe pequenas histórias, ou às vezes coisas da família. Eu fazia a rir, ela achava imensa piada e dizia-me assim, mãe, conta mais, conta mais. E isto é interessante porque eu percebia que ela tinha aquele interesse. E ainda hoje em dia, ela às vezes vem ter comigo e lembra-se de histórias que eu inventei. Vê lá, eu às vezes já nem me lembro, porque eu depois não colocava tudo no papel, houve muita coisa que se perdeu. Mas ela às vezes ainda vem ter comigo e lembra-se, mãe, lembras-te quando me contavas a história daquela personagem assim, que fazia isto ou fazia aquilo, lembras-te do que eu me ria, dizia ela. E é verdade, portanto, eu fazia muito isto com ela, os teatros eu sempre a incentivei, ela ler em voz alta e, por exemplo, ela gosta muito de fazer de conta que está a dar aulas. Ótimo, deixa-a fazer, seja do que for. Às vezes ela mete-se com o quadro e diz-me assim, mãe, eu hoje vou dar aula não sei do quê, de estudo do meio, por exemplo. Eu deixo-a. Ou às vezes quer dar aula de português. Vai dar. Então dá-me. Eu sou a aluna, portanto eu faço o papel da aluna, ela faz o papel de quem está a dar a aula, não é?
E, portanto, ela depois, às vezes inventa, outras vezes coisas que ela assimila na escola, mas é importante porque ela está ali aquele bocado comigo e está-se a divertir. Nós estamos-nos a divertir as duas e ela está a aprender, e às vezes eu faço perguntas. E eu, enquanto aluna, não é? Faço perguntas chatas, depois ela diz-me assim: oh mãe, tu és uma aluna um bocado chata. E eu digo: pois é, já viste, agora mete lá tu no meu lugar, imagina lá tu, vamos trocar de papéis e vamos ver, imagina tu no meu lugar, como é que é? Assim, realmente, às vezes os meninos, estás a ver, se tu te meteres no meu lugar consegues perceber as coisas de outra forma. Mas pronto, isto são atividades que nós temos as duas e pulamos às vezes, e portanto são coisas que a partir de um livro tu consegues fazer muita coisa. Imagina que é um livro sobre dança. Tu danças com a criança e fazes com ela, sei lá. Eu já tentei pôr a minha filha a fazer balé, comigo, né? Claro. Fazer outro tipo de danças. Às vezes líamos histórias em que a personagem principal ou porque gostava de cantar ou porque gostava de ler. Nós por exemplo, às vezes nós cantamos as duas através de um livro. Coisas que vêm no livro, eu meto-me a cantar e ela canta também. E pronto, e é giro, e isso estimula, não é? A ela ou qualquer criança, e os pais também precisam de perceber isso, que é muito importante estarmos com eles em determinadas alturas. Eu sei que é difícil, tenho perfeita consciência de que a vida hoje em dia cada vez mais é difícil, o stress, os horários de trabalho, tudo isso eu sei, e às vezes chegamos a casa esgotados, eu tenho essa noção. Mas eles também precisam do nosso apoio, e nem que seja aquele momentinho antes de ir para a cama, eles precisam de estar connosco, eles precisam de atenção. Isso depois faz a diferença, a meu ver. Eu acho que os pais, eu também comecei a perceber isto. Ok, posso ter pouco tempo, mas se calhar se eu souber que naquele tempo que eu estou ali com ela, naquela meia hora que eu estou ali com ela, durante a semana toda eu não consegui, não é? Mas durante aquela meia hora, aliás, eu de noite eu faço sempre pelo menos 2 páginas para ela dormir. Mas se durante aquele período que eu tirei para estar mesmo com ela, eu souber que eu estou a dar mesmo o melhor, e se eu souber que tenho quase a certeza que aquilo vai ter aquela conversa, aquela historinha, vai ter um impacto grande nela, para já tira-me a sensação de culpa, não é? Porque acho que isso é um bocadinho, né? É o lidar com, ok, agora eu não tenho tempo, depois temos 2 situações, ou os pais depois baixam os braços, então eu não consigo, pronto. Ou então estão naquela luta contra o mundo. Sim. Mas se tirarmos todos esses cenários e pensarmos, estou a dar o meu melhor, pronto, e disto ela vai, o filho ou a filha, vai absorver o melhor que conseguir. As coisas de facto fluem melhor, e aquele momento que se está com ele, que está a estimular, que está a ajudar a ter gosto pelos livros, que está a ajudar a superar, enfim, alguma dificuldade com alguma matéria, ou até algum problema na escola, não é? Enfim, parece que aquele pouquinho de tempo rendeu 3 dias. Sim. E eles sentem muito isso. Para eles, aquele bocadinho que os pais estão com eles, mesmo que não seja muito grande, porque às vezes há pais que estão o dia inteiro em casa e as crianças queixam-se na mesma. Depois tem a ver com realidades diferentes. Mas aquele bocadinho que tu estás com eles, e se tiveres mesmo de alma e coração, enche-te a ti o teu coração, ficas com o coração cheio, mas a criança fica também. Com toda a certeza. Aquilo para eles, o rosto deles ilumina-se logo. O facto de lhes dares um bocadinho de atenção. Eu ainda hoje em dia vejo isso com os adolescentes. Eles precisam de sentir que alguém os ouve. Eles precisam de sentir que alguém os compreende. Eles precisam desabafar. E as crianças é a mesma coisa. Tu estás ali um bocadinho com eles. Para eles é maravilhoso, não é? É um bocadinho, é amor. O amor está a passar. O amor do pai, da mãe, dos avós, dos tios, dos primos, seja quem for.
aquele amor está a fluir, está a passar, estão a passar boas energias uns aos outros. Tu estás a passar para o teu filho aquilo que tu sentes para ele está a passar para ti o retorno. Isso é tão bom, os laços, não é? Criarem-se laços que depois, mais tarde, vão perdurar. Isso é maravilhoso e, portanto, para mim é uma das coisas, eu sou muito sincera e para mim há momentos que seja 5 minutos, seja 10, eu não dispenso. Aqueles momentos eu não dispenso. Um bocadinho à noite com ela, ou mesmo durante o dia, se eu tiver ali um bocadinho, dar-lhe um simples abraço, também faz muita diferença. Ou às vezes conversarmos de qualquer tema, uma coisa rápida, mas conversar de qualquer tema em que também lhe consiga ensinar alguma coisa, é o suficiente. Já fico de coração cheio e já penso assim, epá, estou a cumprir a minha missão. Porque no fundo eu é que escolhi ser mãe, não é? Exatamente. E portanto a minha missão também passa por aí. Exato. Olha, nós já falámos nisto, mas como está aqui já estruturado, vou fazer aqui esta pergunta só para ficar mais iluminado, digamos assim. Qual o impacto da falta de gosto da literatura ou dos livros no sucesso escolar? Pois, o impacto é enorme, como deves calcular. O abandono escolar é um deles, não é? O abandono escolar, a falta de conhecimentos, a desistência de determinadas disciplinas por desinteresse, porque não se interessam, porque isto vem de trás. Porque isto vem de trás, se tu não adquirires o gosto pela leitura, o gosto pelo português, o gosto pelo interpretares as coisas, o saber estar, o saberes falar, o saberes argumentar, saberes dar uma opinião por escrito ou mesmo oralmente, isso depois vai causando desinteresse na criança, da criança passa ao adolescente e pronto, e mais tarde isso acaba por se refletir muitas vezes no abandono escolar, em que a criança não está minimamente virada nem para a leitura, nem para a escrita, nem para nada que tenha a ver com a escola, muito pelo contrário, muitos deles entram em stress, precisamente porque têm que ir para a escola, porque as dificuldades são grandes e depois também os adolescentes, as crianças não lidam bem, como tu sabes, quando eles também são perfeccionistas, não lidam bem com as falhas, muitas vezes não lidam bem com a frustração, com notas baixas, e isso é muito complicado. Imagina uma disciplina de português, por exemplo, português, inglês, línguas, que é a minha área. Eles têm uma nota baixa. Eles não se sentem felizes com isso, não é? Como é óbvio. E depois há sempre muito aquela rivalidade, porque depois há outros colegas que conseguem superar, não é? E essa rivalidade faz com que eles fiquem frustrados. E ao ficarem frustrados, e o português já não é uma disciplina fácil de dar hoje em dia em contexto escolar, eles ao ficarem frustrados, terem más notas, o que é que eles pensam? O que é que eu ando aqui a fazer? Eu quero ir trabalhar, eu quero ir fazer outra coisa. Muitos deles têm muito aquela parte mais prática que eu compreendo perfeitamente, porque há pessoas que nasceram para desenvolver trabalhos manuais e eu compreendo isso perfeitamente, mas as consequências do não ler e do não escrever mais tarde também podem ser bastante nocivas. Imagina, uma pessoa que, e nós sabemos, nossos avós, bisavós, não sabem ler, não sabem escrever, não é? Hoje em dia querem fazer qualquer coisa, os nossos avós, por exemplo, os meus avós, queriam fazer qualquer coisa. O que é que eles iriam conseguir fazer hoje em dia? Nada, não é? Sem saber ler e escrever é muito complicado, ainda para mais com estas novas tecnologias, não é? Eu já noto isso nos meus pais, que tiveram pouco tempo de escola e que já hoje em dia para mexer, por exemplo, num computador ou num telemóvel, nas novas tecnologias, que tu não deixas na mesma de estar a ler ou de escrever, nem que seja por mensagem, não é? Eu já noto ali alguma frustração do eu não sou capaz, porque eu não tive as bases que deveria ter tido, quanto mais daqui por uns tempos, não é? Vai ser muito complicado. E depois, o ensino, como eu já disse há bocado, deveria ser mais dinâmico, mais modernizado, de forma a evitar que eles tivessem essas dificuldades e evitar que eles se sentissem frustrados, porque hoje em dia muitos miúdos, muitos alunos sentem-se frustrados e não há necessidade disso. Eles são todos diferentes, mas nós, se estivermos atentos a eles e se percebermos como é que cada um deles funciona, é mais fácil de chamar a atenção para as coisas, é mais fácil de os levar a ter interesse, porque lá está, cada um funciona da sua forma, mas isso vai se refletir muito, nomeadamente quando tu fores adulto e queres procurar um trabalho.
Imagina, vais a uma entrevista, quantas pessoas vão a uma entrevista? Tens de saber destacar por alguma coisa, mais não seja pela tua capacidade oral de falar, percebes? E se tu tiveres tido essa bagagem no português, esse ensino de saber explicar, saberes argumentar, saberes dar uma opinião, saberes ser assertiva naquilo que estás a dizer, tens muito mais hipóteses de ganhares esse trabalho do que qualquer outra pessoa. Exato. Portanto, isso até no mercado de trabalho se nota aí muito essa diferença, não é? Hoje em dia muitas empresas procuram pessoas com bastantes conhecimentos, mesmo ao nível cultural. Portanto, desenvolveres as tuas capacidades culturais, intelectuais, saberes dar a tua opinião, saberes expressar-te, é muito importante e, portanto, isso preocupa-me muito. Sim. O abandono escolar, o insucesso escolar, pronto, isto é aqui uma bola de neve. E isso preocupa-me, é uma das coisas que me preocupa mesmo hoje em dia. Olha, eu sinceramente, eu já ouvi várias opiniões sobre o assunto. Sobre o tempo de escola durante a pandemia. Eu sinceramente pensei que eu acho que o ensino que foi dado durante a pandemia tocou um bocadinho essa ideia que tu propuseste do ensino um bocadinho mais dinâmico. Acho eu, pelo pouco que eu vi, penso que pronto, apesar de alguns miúdos se sentirem pouco motivados com este género de aulas, eu acho que, pelo que eu vi, que tens que ir comer o bolinho. Agora eu tenho aqui número 1 e número 2. Eu acho que é um não faz mal, agora é a tua vez. Portanto, eu acho que se perdeu um bocadinho esta oportunidade de manter um género de ensino um bocadinho mais dinâmico. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isto. O que eu acho é que assim, as novas tecnologias vêm facilitar muita coisa. Os miúdos hoje em dia têm uma facilidade de aprendizagem muito maior do que a que nós tínhamos, por exemplo, na nossa altura, e isso é bom. Portanto, eu acho que há, por exemplo, muitas coisas na internet, vídeos explicativos com conteúdos interativos, exercícios interativos que os cativa e que eles acham imensa piada, nomeadamente na fase da primária, eles gostam muito, eles também já têm acesso às novas tecnologias na primária, portanto a minha filha tem aulas de informática, e eu acho que é importante e acho que pode ser aliado, ou seja, eu acho que as duas coisas podiam ser feitas, aliar o ensino tradicional com o ensino mais dinâmico, mais modernizado. Agora, tem que se pensar muito bem a forma como fazer isso, não é? Porque depois também não podemos só esperar que eles estejam focados um dia inteiro num computador, isso faz-lhes mal, não é? Pronto, isso tem que haver ali um meio termo. Há coisas que eu acho que se podem aliar, como eu já te disse, por exemplo, eles fazerem pequenos vídeos também sobre as matérias. Eu acho que é uma mais-valia, porque eles sentem, ok, estou aqui com uma câmara de vídeo ou com o telemóvel e estou a filmar, mas estou a fazer, podem estar a fazer coisas produtivas, não é? Porque nós sabemos que se fazem muitas asneiras com o telemóvel, mas também se podem fazer coisas muito produtivas. E a internet serve também e tem muita informação, tem muito conteúdo bom e eles podem aproveitar muito isso. Agora, claro que o Ministério da Educação, os professores, os pais, todos nós contribuímos para isso e todos nós poderíamos ter uma opinião e algo a dizer sobre isso, e eu acho que se deveria pensar seriamente em Portugal em fazer-se mais conferências com pais, com professores, com o próprio Ministério, para se tentarem organizar aqui um ensino diferente, um ensino que conseguisse conciliar as duas vertentes e que conseguisse, sobretudo, fazer com que os miúdos se sentissem felizes na escola. Porque isso é muito importante, tanto na escola como em casa. Eu tenho aqui, como vocês viram, não é? Acabou de entrar, mas é uma miúda feliz. É uma miúda que eu vejo que é uma miúda feliz. É uma miúda que gosta, adora ir para a escola, não tenho qualquer problema de ir para a escola, adora estar com os colegas, adora os professores, gosta de trabalhar, gosta de fazer as suas coisas. Claro, às vezes também tem aqueles dias em que a mãe não me apetece fazer os TPCs, mas isso é normal, não é? Todos nós também temos dias.
Portanto, isso eu acredito é perfeitamente normal. Mas é uma miúda equilibrada, é uma miúda que gosta de pôr. Mas depois também tem as novas tecnologias, lá está. Gosta de vez em quando ver os seus vídeos, com os seus desenhos animados preferidos, gosta de ler livros no tablet ou no computador, gosta de fazer uns joguitos. Portanto, ela tem acesso a todas essas coisas, desde que seja equilibrado. Portanto, eu durante algum tempo posso dizer que não a deixei ter muito acesso às novas tecnologias, porque achei, ou pelo menos aos computadores, porque achei que podia prejudicar também a nível de cabeça, a visão, por aí fora, o facto de estarem, ela já via tanta televisão, ainda ter que estar com o tablet e... Portanto, esse tempo ela aproveitou para estar connosco, pais em família, avós, a escola, pronto. Agora, claro que ela está a crescer, está numa fase em que gostam de explorar e, portanto, é óbvio que ela agora já, e mesmo na escola, não é, com as tecnologias, é óbvio que ela agora já domina, se calhar às vezes até mais do que eu algumas coisas, não é? A nível informático, porque eles são muito espertos, eles captam tudo com muita facilidade. Sim. Mas aliar as duas coisas era o ideal. O equilíbrio, para mim, era o ideal. Escreveu o nome, pronto. Fez muito bem, acho que sim, senhora. Olha, tu lançaste 2 livros nos últimos meses. Eu queria agora, Estar aqui a porta. nesta reta final, falasses um pouco sobre essa experiência, não é? Portanto, de contribuir para a nossa biblioteca, no fundo, não é? Sim. Pronto, os 2 livros, como já falámos, são A Formiga no Sapato e O Pónei da Luz. O primeiro foi lançado em julho. Eu vou só dar assim um pequeno resumo, porque não vou contar a história toda, senão depois as pessoas não podem ir lá ao site se retirar, não é? Ou então, mais tarde, comprar fisicamente, não é? Que é o próximo passo. Mas a formiguinha, esta linda formiguinha, é uma formiga que tinha um grande sonho, que era, ela adora sapatos, e então ela era muito observadora e vivia lá no formigueiro com as suas amigas, mas gostava muito de sapatos, e tinha o sonho de um dia poder estar dentro de um. E isso acontece, há um dia em que ela consegue entrar dentro de uma casa com humanos, não é? Claro, e ela consegue descobrir um par de sapatos maravilhoso, e depois, a partir daí, ela compreende todo um belo mundo de moda e todo um belo mundo do que é viver dentro de um sapato. E, portanto, a história basicamente passa-se com essa personagem, mas também com outra personagem que entretanto vai surgir, que é uma Joaninha, que é a Joaninha Simpatia, que é muito querida, e que já tinha descoberto como era interessante estar dentro de um sapato e como era muito giro viver lá dentro e observar coisas dentro de um sapato. E, portanto, elas as duas vão viver uma história que depois nos vai levar e nos vai remeter muito para valores como a amizade, porque elas não são das mesmas espécies, mas tornam-se muito amigas. Vai-nos levar também a falar sobre o tema da diferença e da aceitação da diferença, que é muito importante nos dias de hoje. Vai-nos também levar à ideia da vaidade, porque a formiguinha era vaidosa, mas era uma formiguinha muito observadora e muito inteligente. Portanto, nós podemos sempre conciliar na nossa personalidade várias coisas. O facto de ela ser vaidosa não implicava que ela fosse fútil, porque ela era muito inteligente e observava as coisas todas e tinha a sua própria perspectiva sobre o mundo. E, portanto, esta história... Desculpa, isso é um bocadinho desconstruir aquela ideia que tem, não é? Que ser vaidosa logo... Exatamente. Não é? Portanto, eu tentei desconstruir muito essa ideia. Porque é que uma formiga não pode ser vaidosa, não pode estar de moda e ser inteligente ao mesmo tempo? Qual é o problema, não é? Portanto, vamos lá desmistificar um bocadinho isto, porque as pessoas dentro delas não são só uma coisa, são várias coisas. E, portanto, essa foi também uma das tentativas de desconstruir também essa situação. E depois foi falar muito sobre a amizade, porque eu acho que é um valor muito importante, nomeadamente em relação às crianças. As crianças privilegiam muito a amizade. Basicamente, os primeiros anos de vida deles, não é? É com os amiguinhos, não é?
as festinhas, os amigos, o estarem na escola todos os dias, há coisas novas, há histórias novas a acontecer. A minha filha às vezes chega a casa e diz-me assim: mãe, hoje aconteceu uma fofoca, tenho uma fofoca para te contar. Portanto, é um mundo deles, não é? É um mundo dos amigos, e a partilha com os amigos, a saber estar e saberem perceber o que é realmente o valor da amizade, o que é realmente ser um verdadeiro amigo. Isso também é muito importante e eu quis muito ir por aí nesta história da formiga. E depois na aceitação da diferença, porque a Joaninha é de uma espécie completamente diferente da formiga, não é? Então porquê que as duas não poderiam ser amigas? Porque há aqui uma fase da história, e para quem for ler vai perceber que há aqui uma fase em que isso não é muito bem visto. E então eu tentei também abordar um pouco essa questão do temos que aceitar as diferenças e temos que conviver todos, porque dentro das nossas diferenças nós somos todos iguais. E, portanto, essa é a mensagem principal da formiga. Em relação à história do pônei, o pônei foi lançado um tempo depois, creio eu, em início de agosto, e o Pónei da Luz, fala-nos de um pequeno herói, um pequeno pônei que também é diferente, que também tem poderes especiais e, sobretudo, é um personagem muito rico porque ele herda um dom do seu avô. Portanto, nós estamos aqui a ir buscar também a importância da sabedoria dos mais velhos. Portanto, ele herda um dom que o avô também tinha, que era o único da família que tinha até então. Ele, quando nasceu, herdou esse poder. E depois, mais tarde na história, vai-se perceber que ele vai conseguir salvar o reino através desses poderes especiais que ele tem, porque o reino vai ser ameaçado. Mas, sobretudo, percebe-se que ele tem uma missão a cumprir. Ele continua, no fundo, a missão do avô. Ele continua, no fundo, uma herança vinda já das gerações anteriores. Portanto, isso também é muito importante nós tocarmos e falarmos. Hoje em dia eu acho que há pouca abordagem à sabedoria dos mais velhos. Sim, sim. E isso é muito importante. Por que não juntar crianças com idosos? Porque não? Eu acho que então esse encontro que antigamente eu acho que se proporcionava mais, hoje em dia não tanto. As crianças vivem no seu mundo, os idosos vivem no mundo deles e não há tanto essa interação. E é muito importante porque as crianças podem retirar muita sabedoria daquilo que os idosos têm para lhes ensinar, tal como os idosos se tornam mais jovens ao estarem com crianças e brincam com elas e divertem-se com elas. E portanto, há toda uma série de coisas que podem ser apreendidas entre ambos, podem ser passadas e que eu acho que se está a perder um bocadinho e, portanto, eu quis recuperar muito também essa ideia. Não só a ideia do pónei ser diferente, do pónei ser especial, do pónei poder ajudar e ter aquela vertente de coragem, valentia e fazer, no fundo, a missão para ajudar todo o reino e que todos ficassem bem, mas também porque herdou do seu avô e também porque respeitou, quando o pai lhe contou, respeitou isso e seguiu em frente e ficou muito contente e feliz por poder ajudar e ter essa herança que veio das gerações anteriores. E, portanto, basicamente são dois livros que, como tu já percebeste, falam muito de valores, não é? Têm muito para dar, têm muito para esmiuçar. E se eu estivesse aqui a falar de tudo aquilo que eu pensei quando eu estive a construir estes contos, então nunca mais saía daqui, porque isto tem imensos valores aqui inerentes, pequenas coisas que nos podem levar para coisas completamente que cá à primeira vista nós nem sequer nos lembramos. Portanto, por acaso que toda esta nossa conversa se centra à volta desse tema, de facto, que é como é que a literatura, como é que os livros nos ajudam a construir a nossa bateria de valores, portanto, a nossa personalidade. Sim, Porque é precisamente através dos livros que se passa todas as regras de sociedade, todas as nossas experiências, nossas pessoais, nossos antepassados, desconstruímos às vezes essas ideias feitas, não é? Por exemplo, falaste agora da vaidade. Às vezes é bom a gente desconstruir, porque às vezes aquilo há camadinhas lá embaixo que são mais complexas
Portanto, os livros até valores e preconceitos, não é? Nós temos, é normal, mas nós precisamos de caixinhas, não é? Que é para depois sair delas, não é? Sim, sim. Portanto, e ao escolhermos, nós pais, ao escolhermos ler, darmos esse passo, temos essa iniciativa, ou seja, e o que é que significa escolher ler? É ter livros em casa, ter um espaço, linda filha, ter um espaço para ter livros, ou ter um cartão de biblioteca, Exato. ou ter um livro na cabeceira. São todos esses pequeninos gestos, não é? Sério. São todos esses pequeninos gestos que eles vão nos copiar, não é? E depois não só ter os livros, mas com que livros é que vamos escolher? Que livros? Portanto, vamos escolher ler histórias da humanidade, vamos escolher ler poemas sobre esperança, vamos escolher romances futuristas, porque em qualquer uma dessas escolhas que estamos a fazer vai contribuir para a aquisição de competências formais e informais dos nossos filhos. Sim, sim. Precisamente porque somos referências para eles. E essas competências estão nomeadamente relacionadas com essa decisão de ler e o discernimento de escolher o que ler. Escolher não só o que ler, mas aquilo que nos nutre. Não é? É verdade. E eu vou finalizar então esta entrevista deixando aqui uma sugestão para quem está a ouvir, que é de reservar um cantinho em casa, um armário, uma estante com livros, ou seja, no fundo terem a vossa pequena ou grande, não é? Biblioteca pessoal. Não precisa de ser nada elaborado, basta escolher um lugar para os livros, esse lugar ter um ponto de luz, ter uma zona confortável para irmos lá e eles vêm e vamos copiar, não é? Vamos lá, vamos escolher agora este, não, então agora é a biografia do Barack Obama, pronto. Tenho lá, ainda não li, é deste tamanho. Pois. Portanto, enquanto nós, mães e pais, lermos, as crianças e os jovens acabarão por se inspirar em nós. E vamos ter então uma geração apaixonada por livros e capaz de perceber a riqueza das palavras e a importância do sentido crítico. Isso também é uma das competências que a literatura e o livro nos dão, esse sentido crítico. Sim, completamente. Aliás, como eu já te disse, a minha filha tem uma mini biblioteca, não é? Aliás, cá em casa há várias bibliotecas. Há a minha, há a dela, depois há outra minha. Pronto, nós temos em casa vários pontos com livros. Portanto, eu tenho os meus, não é? E ela muitas vezes vai buscar os meus e já começa a querer ler algumas das coisas que eu tenho aqui, sem ter a ver com o trabalho, não é? Autores que eu gosto e, portanto, ela vai começando a pesquisar e interessa-se pelas coisas que eu tenho. E depois há a pequenina, não é? A dela, pequenina, que já não é assim tão pequenina, que é uma estante só para ela e que está ali à mão de semear e ela tira quando quiser, quando lhe apetecer voltar a ler uma ou duas vezes a mesma história, lê. Se lhe apetecer ler um bocadinho de uma e depois vai lá colocar porque já não lhe apetece mais, vai tirar outra e começa a ler, tudo bem, sem problema nenhum. Na mesa de cabeceira, como disse, e muito bem aí a pequenina, pois ela também tem, normalmente é sempre um ou dois na mesa de cabeceira dela, tal e qual como a mãe, e é verdade, aquilo que tu dizes, esse cantinho é muito importante,
esse cantinho, porque eles habituam-se, não é? E, portanto, na decoração de uma casa, num espaço de uma casa, nós termos sempre ali um cantinho com livros, eles habituam-se desde pequeninos a ver aquilo, é uma referência para eles, não é? Eles crescem assim, para eles já não é estranho, aliás, é uma coisa perfeitamente normal, não é? Mas eles seguem-nos, como tu dizes, tu vais à tua biblioteca buscar um livro e eles vão atrás de ti e pensam, para lá, então se a minha mãe foi, eu também vou, deixa cá ver o que isto é. Pronto, e é tudo muito por aí, eu concordo contigo que acho que realmente nós devemos sempre ter um cantinho onde nós possamos, onde nós possamos ir quando nos apetece e retirar uma coisa que no fundo nos vai dar algum prazer, né? Porque um livro normalmente, quem gosta de ler, dá-nos sempre, além de competências, também nos dá, nós ficamos muitas vezes de coração cheio com aquilo que estamos a ler e sentimos-nos bem, não é? E sentimos-nos confortáveis e com prazer daquilo que estamos a ler. Portanto, eu também concordo contigo nesse aspecto, acho que é mesmo muito importante. Isto é Olha. uma camisola. Então mostra, pronto, mostra. Não, Não vais mostrar. não. Olha, queria te agradecer, Ruth, por estares aqui. Queria agradecer a todos que estão a assistir. E qualquer, portanto, contacto da Ruth, do seu trabalho, vai ficar disponível nas redes. Portanto, convido-vos a seguirem o trabalho dela, que acho que tem umas surpresas. Obrigada. E espero por vocês na próxima rubrica à conversa com, mais uma vez, muito obrigada de coração. Obrigada eu pelo convite. Adorei, foi um bocadinho maravilhoso. Bom, então, adeus. Diz lá adeus. 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 Obrigada. Tchau. Obrigada eu.